prece de Jesus na espiritualidade ezequiasta, pelo arquimandrita Placide Desailly. Nos últimos 30 anos, um grande número de publicações tem revelado aos ocidentais um método de vida espiritual familiar aos cristãos do Oriente, e cuja peça mestra consiste na invocação repetida sem cessar: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. É deliberadamente que falamos de método de vida espiritual, pois a prece de Jesus não pode ser considerada como uma simples oração jaculatória comparável àquelas que a piedade católica recomenda, ainda que o método ocidental das aspirações possa se ligar ao mesmo veio tradicional que remonta aos padres do deserto. Mas a prece de Jesus é inseparável de uma doutrina de vida espiritual que os cristãos bizantinos e eslavos consideram de bom grado como o coração da ortodoxia, o ezequiasmo. Assim, é indispensável conhecer as grandes linhas dessa doutrina se quisermos captar o significado e o alcance da invocação do nome de Jesus na espiritualidade ortodoxa. 1. As origens do método. A vida ezequiasta repousa sobre um duplo fundamento: a doutrina da deificação do homem em Cristo, tal como os padres da Igreja grega a formularam, e o ensinamento prático dos padres do deserto sobre a guarda do coração e a prece contínua. Confrontados com as heresias trinitárias e cristológicas, os grandes bispos e os teólogos do Oriente elaboraram uma doutrina que não era apenas especulativa, mas que carregava em si profundamente uma concepção do destino espiritual do homem. Como eles repetiram incansavelmente diante dos negadores da consubstancialidade do Verbo ou das duas naturezas de Cristo: se o Verbo não é Deus, o homem não pode ser divinizado. Se uma natureza humana integral não estiver unida, sem separação nem confusão, à natureza divina em Cristo, o homem tampouco pode ser salvo e divinizado. Essa divinização deve ser concebida de uma maneira extremamente realista, sem dúvida, não como uma união hipostática de cada pessoa humana com a essência divina, mas como uma copenetração vital do agir humano pelo agir incriado de Deus, segundo o modelo e no prolongamento da deificação da natureza humana em Cristo. As controvérsias cristológicas que levaram os padres a trazer à luz o papel soteriológico da carne de Cristo tiveram ainda duas consequências, aliás conexas. De um lado, o pensamento bizantino tomou cada vez mais consciência, no encontro das tendências espiritualistas que o cristianismo alexandrino herdara do helenismo, que o homem é salvo como um todo. A deificação não está reservada apenas à alma, mas se estende ao próprio corpo, como foi manifestado pelo esplendor corporal de Cristo no Tabor. Por outro lado, a importância dos signos sacramentais e litúrgicos, que prolongam até nós a ação deificadora da carne de Cristo, foi percebida mais vivamente. As catequeses batismais dos padres nos transmitiram os primeiros ecos dessa mística sacramental que permaneceria como uma das constantes da espiritualidade oriental. Nos meios monásticos primitivos, a doutrina da deificação do homem estava também presente, mas aparecia sob uma luz um pouco diversa. A ênfase estava menos nos fundamentos cristológicos e sacramentais do que sob seu aspecto experimental. O santo monge, o Abba
do deserto, era um homem deificado, pneumatóforo, através de quem a presença do Espírito na criatura se manifestava visivelmente. No secreto da prece, ele fazia a experiência dessa presença que transfigurava seu ser. Mas essa experiência deificante requeria previamente longos combates de ascese, a guarda do coração, a assiduidade na prece. A tentação fácil era de confundir a divinização do cristão pela graça com a experiência mística e mesmo com as suas contrafações sutis ou grosseiras. Era ainda desconhecer o valor insubstituível dos sacramentos, cujos efeitos não são imediatamente perceptíveis, para não reconhecer senão a eficácia do esforço ascético ou das técnicas de oração que favoreciam uma exaltação mística de má qualidade. A barreira foi rompida nos círculos monásticos tocados pela heresia messaliana, em que a autêntica experiência da doçura de Deus se colocava ao lado das mais perigosas aberrações. Foi a obra de mestres espirituais do século V, notadamente Marcos o Eremita e Diádoco de Foticeia, que separou o trigo do joio e formulou uma doutrina na qual a experiência mística autêntica, livre de suas contrafações imaginativas, seria reconhecida como o desenvolvimento normal da graça batismal, por onde a vida sacramental e litúrgica estivesse colocada na base de toda a obra de salvação. Marcos, o Eremita, escreveu: aqueles que foram batizados em Cristo receberam misticamente a graça, mas esta opera neles na medida em que eles cumprem os mandamentos. Todos os que foram batizados na fé ortodoxa receberam misticamente a graça, mas a certeza só pode ser obtida mais tarde, exercendo os mandamentos. A certeza, a operação da graça, designam aqui o aspecto experimental da divinização, o saborear a Deus, o saborear as coisas de Deus. A prática dos mandamentos é, desde Evagro o Pôntico, o termo técnico para designar o conjunto do esforço ascético do homem, a cooperação de sua liberdade com a obra da graça. Diádoco de Foticeia, utilizando a distinção frequente que os padres faziam entre a imagem e a semelhança de Deus no homem, descreve, assim, os dois tempos da divinização. Pelo batismo da regeneração, a Santa Graça nos confere dois bens, dos quais um ultrapassa infinitamente o outro. Ela nos outorga imediatamente o primeiro, ou seja, a imagem de Deus, apagando de nós todo traço de pecado. Quanto ao outro, ela espera para produzi-lo, e este é a semelhança. Então, quando o intelecto começa a experimentar num sentimento profundo a bondade do Espírito Santo, devemos saber que a graça começa, por assim dizer, a pintar a semelhança por sobre a imagem. Assim, dia após dia, nosso homem interior se renova ao provar da caridade e, na perfeição desta, ele encontra a sua plenitude. É no contexto dessa doutrina que a prece de Jesus tomará lugar. Ela se tornará, para toda a tradição ezequiasta, o meio privilegiado para tomar consciência da presença de Cristo que habita em nossos corações desde o batismo. É por isso que dela que se realizará a prática dos mandamentos. Entre os padres do deserto, o método preconizado para realizar sua salvação, vale dizer, para atingir o pleno desenvolvimento da vida espiritual, comportava dois elementos:
De um lado, os trabalhos corporais, jejuns, vigílias, austeridades de todos os tipos, trabalho manual, e de outro, a guarda do coração, que implicava simultaneamente um combate espiritual incessante contra os pensamentos, ou seja, as más sugestões semeadas no coração pelos demônios, e uma incansável assiduidade à prece. Consultado a respeito da importância relativa desses dois elementos, o abade Agatão declarou: o homem é semelhante a uma árvore. O labor corporal representa as folhas, enquanto que a guarda do interior é o fruto. Ora, a Escritura diz: toda árvore que não produz bons frutos será cortada e atirada ao fogo. Fica assim manifesto que todo o nosso esforço deve se voltar para o fruto, a guarda do Espírito. Mas também temos necessidade da cobertura e da vestimenta das folhas. É o trabalho corporal. Este será o ensinamento dos mestres do ezequiasmo. Eles não cessarão de recomendar, antes de tudo, que estejamos atentos a nós mesmos, que penetremos em nosso coração. Ou, segundo a expressão de São João Clímaco, devemos circunscrever o incorporal, o espírito, no corpo, ao invés de deixá-lo se dispersar no exterior. Com efeito, o coração do homem, no sentido bíblico do termo, designa essa fonte secreta de onde procede a vida espiritual mais profunda, feita dessas inclinações espontâneas e desse sentido íntimo das coisas que envolvem todo o seu ser. No batismo, esse coração é recriado pelo Espírito, que nele grava sua lei e que o penetra com sua unção. Em outros termos, ele aí inscreve uma atração para o bem, capaz de triunfar sobre todas as solicitações do mal, e um sentido de Deus e de seus mistérios, em virtude do qual o cristão não deveria mais ter necessidade de qualquer ensinamento exterior, porque essa unção o instruiria a respeito de tudo. Mas, de fato, essas energias divinas estão no coração, apenas no estado de germes que requerem a cooperação ou sinergia da graça e de nossa liberdade para desabrochar numa orientação que se torna espontânea de todos os movimentos de nosso psiquismo para Deus e numa experiência intuitiva e saborosa da divina presença, na forma da contemplação ou teoria. Por outro lado, o batismo deixa subsistir em nós outras atrações, vestígios do pecado, que a graça nos dá o poder de combater, mas que permanecem temíveis. Se o homem deixa seu espírito ou seu intelecto nus escapar pelos sentidos do corpo e se dirigir sem controle para os objetos exteriores, ele fornecerá um alimento a essas tendências centrífugas, as despertará e se exporá a lhes dar seu consentimento. A presença dos objetos exteriores não é sequer necessária para tal. Basta que, com a ajuda dos demônios, nasça na alma a lembrança de objetos capazes de nos trazer uma satisfação egoísta e que a vontade ceda à paixão assim suscitada. Então, o homem viverá numa espécie de sonho desperto, num mundo irreal, onde o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, não serão mais avaliados senão em função de suas próprias tendências afetivas.